Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para apresentar o conceito de idiota formulado pelo filósofo Aristóteles. Aristóteles, lá no quarto século antes de Cristo, nos apresenta um conceito de idiota, que é um conceito extremamente original e que nos coloca diante de uma perspectiva nova acerca do termo. Nós veremos o conceito de idiota em Aristóteles. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação deste espaço, que é um espaço por meio do qual nós levamos às pessoas reflexões nas áreas de filosofia, literatura, nas áreas de ciência das quais temos um certo domínio. Enfim, nós procuramos, por meio deste espaço, divulgar conhecimento. Esse é um espaço de divulgação de conhecimento. Portanto, nos ajude compartilhando este canal com outras pessoas que queiram, juntamente conosco, crescer, juntamente conosco, ampliar sua forma de enxergar o homem, de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. Nos ajude divulgando este espaço. Bem, no quarto século antes de Cristo, Aristóteles legou ao Ocidente um conceito de idiota que não se reduz, não se limita ao entendimento que comumente nós temos acerca deste termo. Uma das belezas da filosofia, uma das coisas que mais me atraem na filosofia é que cada palavra em filosofia vem carregada de um sentido próprio, de um sentido que tem sua razão de ser tão somente dentro de um universo, de um discurso filosófico. Ora, o significado de uma palavra em determinado contexto, ou o significado das palavras como nós vulgarmente as conhecemos, passa a ter um sentido todo novo quando esta palavra é discutida num contexto filosófico, numa reflexão filosófica. E este significado próprio, este sentido que a filosofia dá às palavras, pode ser percebido, pode ser notado, exemplificado a partir do conceito de idiota desenvolvido por Aristóteles. Bem, Aristóteles era um observador, era um homem, um pensador, um intelectual que observava atentamente todos os fenômenos, desde os fenômenos naturais aos fenômenos, por assim dizer, sociais, os fenômenos humanos. Aristóteles era um atento observador do comportamento humano, e estas suas observações lhe levaram a concluir que o homem, desde sua mais remota origem, é essencialmente um ser gregário. Ora, o homem tem uma inclinação
natural, faz parte de sua inclinação natural estabelecer vínculos relacionais com outros homens. O homem é um ser gregário, o homem é um ser que depende do outro. O homem é um ser que deseja desenvolver um vínculo de relação com o seu par, com o outro. E esta inclinação, que para Aristóteles é uma inclinação natural, do homem para o outro, para o seu par, está na origem da constituição das famílias, depois das tribos, das sociedades, de um povo. Ora, para Aristóteles, o fato do homem estar inserido num contexto familiar, num contexto tribal, num contexto social, num contexto nacional, se deve a esta sua inclinação gregária, se deve a este seu ímpeto natural para estabelecer com o outro ou com os outros vínculos de relação. Ora, considerando o homem como um ser gregário, como um indivíduo que possui uma inclinação natural para se relacionar com os outros, a partir desta constatação, Aristóteles chegou ao seu conceito de homem. Foi a partir desta observação que Aristóteles formulou um conceito de homem que é um conceito extremamente político. Ora, para Aristóteles, o homem é um animal político. Para Aristóteles, o homem é um bios politikos. O homem é, por natureza, e isto não lhe é uma imposição, vejam, se o homem é um animal político, a política está na natureza do homem. A política faz parte da substância, da essência do homem. O homem é um ser político por natureza. Portanto, a política não é uma imposição externa feita ao homem. O homem não é forçado por agentes externos a se tornar um ser político. Ele é um ser político porque a política está em sua essência, está em sua natureza. Portanto, a partir do momento em que o homem nega esta sua essência política, esta sua inclinação para viver na polis, e o conceito mais intuitivo de política que nós temos em Aristóteles é esta vida na polis, na cidade. Ora, a partir do momento em que o homem nega esta sua inclinação natural para a política, ele entra num estado de desumanização. Portanto, um homem apolítico, para Aristóteles, sequer é um homem. Sequer é um homem. Ora, vejam que interessante, vejam que conceito bastante sugestivo. Para Aristóteles, à medida em que o homem renuncia à política, à medida em que o homem se afasta da política, à medida em que o homem rompe com a política, ele entra num estado de desumanização. Por quê? Porque a política faz parte de sua natureza humana, faz parte de sua essência. O homem é um animal
político, ele é um bios politikos. E negar essa sua natureza política implica em se desumanizar. Portanto, um homem que renuncia a essa sua essência política, ou ele é um deus, porque os deuses, ou o Deus aristotélico, se é que é possível falarmos de um Deus aristotélico, mas isso é uma outra discussão, isso deixaremos para um outro momento, mas para Aristóteles, somente Deus é autossuficiente. Inclusive Aristóteles chega a afirmar que Deus não tem amigos, porque Deus a si mesmo basta. Deus é pleno de si mesmo. Deus não tem falta de nada, porque se Deus tivesse falta de alguma coisa, Deus seria dependente desta coisa que lhe falta. Portanto, ele não seria pleno, ele não seria absolutamente perfeito, porque nele haveria uma falta. Mas como Deus é um ser absolutamente perfeito, ele é pleno, logo ele é autossuficiente, ele a si mesmo basta, ele se satisfaz consigo mesmo. Daí Aristóteles afirmar que Deus não tem amigo. Portanto, o Deus aristotélico não é um Deus político. E o homem que nega a política, ou ele é Deus, mas Deus ele não é, porque ele não tem a perfeição divina. Ou ele é um animal, uma besta. Mas besta talvez não seja um termo mais apropriado para definir o homem, porque outros tantos animais, outras tantas espécies de animais também são seres gregários, né? E Aristóteles, se existe um outro ser que atrai Aristóteles, atraiu a atenção de Aristóteles, sobre o qual Aristóteles também dedicou a sua pena, dedicou a sua reflexão filosófica, são as abelhas, né? E as abelhas são seres também gregários, né? As abelhas trabalham juntas, as abelhas convivem juntas. Portanto, há outros animais que são seres gregários. Logo, o melhor termo que Aristóteles encontrou para definir o homem neste seu movimento de ruptura, nesse seu movimento de auto-isolamento, de vida à margem da polis ou da política, é o termo idiota. Portanto, para Aristóteles, o homem que nega a sua essência política, a sua natureza política, não passa de um idiota, de um idiotez. Ora, para Aristóteles, o conceito de idiota é um conceito, daí eu afirmar no início de minha fala que este conceito é um conceito extremamente original, conceito extremamente novo, singular, que foge da definição que comumente damos a ele. Para Aristóteles, o idiota é justamente o indivíduo que entra num movimento de negação da política, de negação de sua essência, de sua inclinação natural para a vida na polis, para a vida na cidade, que é uma vida política. Ora, o idiota é todo indivíduo apolítico, é todo indivíduo arredio às questões relacionadas ao Estado, arredio ao destino da cidade. Ora, o idiota é aquele que nega, que se nega enquanto um animal político, enquanto um ser político. Um conceito muito pertinente, um conceito extremamente
sugestivo e atual. Por quê? Porque a negação da política por parte do indivíduo abre um precedente ou dá espaço para o triunfo do tirano, para o triunfo dos abusos, para o triunfo da opressão. À medida em que o homem se nega politicamente, à medida em que o homem renega, renuncia, se desinteressa, não dá a mínima, vira as costas para a política, ele abre um espaço, abre um leque para ser ocupado pelo tirano, pelo déspota, pelo malvado, por aquele que vai oprimi-lo, por aquele que vai sufocá-lo, por aquele que vai explorá-lo. Ora, com Aristóteles, nós aprendemos a importância substancial da política em nossas vidas, da política em nossa formação, da política em nossa construção humanística. Por quê? Porque a política faz parte da nossa essência, faz parte de nossa natureza, a política faz parte de nossa substancialidade. Portanto, negá-la é entrar num processo de desumanização que vai nos levar a um estado de idiotice, a um estado de estupidez, de estultícia, de ignorância que, repito, para aquele que deseja explorar, é o estado ideal do indivíduo, porque um homem apolítico é um homem facilmente manipulado, dominado, explorado. Ora, não entremos neste processo de desumanização a ponto de chegarmos ao estado do idiota. Bertolt Brecht tem um poema intitulado Analfabeto Político, no qual ele, Brecht, afirma que o pior analfabeto, o pior ignorante é o político, porque a ignorância política é a causa da barbárie, é a causa da exploração, é a causa da dominação, é a causa da opressão. Portanto, aprendamos a cultivar essa nossa essência política e crescermos politicamente sempre. E não crescermos apenas, e não apenas nos informarmos acerca da política, porque eu conheço muita gente que é muito bem informada acerca da política, mas que conhece pouco acerca dos processos políticos. E como estamos falando de política a partir de um filósofo, procuremos compreender a política no seu conjunto, em sua totalidade, em seu movimento. Conhecer a política enquanto um grande processo, não apenas um noticiário político, mas a mecânica política. E por que devemos fazer isso? Porque, como já dizia alguém, se nós não gostamos, quem não gosta de política é governado por alguém que gosta muito. Portanto, à medida em que eu renuncio este meu lado político, um outro vai se apropriar dele. E certamente, ainda que eu não queira, eu estarei nas mãos dele.
e ele há de ditar o meu destino, ele há de ditar o teu destino. Portanto, retomemos. Se alguém aí renunciou, retome o gosto pela política, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia ideológica, retome o gosto pela política, tente encontrar nela. É difícil, se olharmos para Brasília, fica difícil para encontrar ali certo prazer na política, mas tentemos ao menos conhecer os processos. Deixemos de lado a politicagem e procuremos entender a política com P maiúsculo, a política enquanto ciência ou arte, a política enquanto grande processo. Esta é bela. A política, a ciência política, ou a arte política, como preferem outros, a ciência política é bela. O que a estraga são os políticos, ou a politicagem. Mas a ciência política é bela. Busquemos encontrar nela o nosso prazer e assim teremos melhores condições de intervir nos destinos de nossa polis, de nossa cidade, de nosso estado, de nossa nação. Não incorramos no risco de nos idiotizarmos renunciando a esta nossa substância política. Um grande abraço e até a próxima.